Oi, gente! Hoje está completando um ano desde o lançamento oficial de Liga da Justiça de Zack Snyder. E para comemorar nessa data tão especial, eu decidi vir aqui no meu canal para fazer um vídeo falando sobre as minhas 10 cenas favoritas do Snyderverse. Gente, antes de eu começar a falar sobre as 10 cenas que eu escolhi, né, eu só queria avisar pra vocês que eu sou muito fã do Zack Snyder. Eu amo todos os filmes dele, não só os filmes dele, né, da DC, mas de tudo que ele fez, eu achei ele incrível, né? Inclusive eu já fiz outros vídeos sobre ele aqui no canal. Mas o motivo de eu estar avisando isso, né, é só pra dizer pra vocês que é muito difícil escolher apenas 10 cenas pra falar aqui nesse vídeo, né? Porque são 3 filmes que eu amo, né, do Snyderverse, que a gente tem O Homem de Aço, que tem umas 2 horas e meia de duração, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, que tem 3 horas, e Liga da Justiça de Zack Snyder, que são 4 horas de filme. Então, assim, são muitas cenas icônicas, muitas coisas incríveis que acontecem, né? Então, assim, cada pessoa vai ter um top 10 diferente, né? Porque na hora da gente escolher, a gente vai ter que falar muito sobre aquilo que toca a gente, né? Pessoalmente, aquilo que agrada a gente pessoalmente. Então, eu só aviso isso pra vocês saberem que provavelmente vai ter cenas que vocês amam, que eu não vou falar aqui nesse vídeo, né? Porque é muito difícil escolher só 10, mas eu já queria convidar vocês, né? Pra não só ver as minhas 10 cenas favoritas, mas também compartilhar as cenas favoritas de vocês aí nos comentários, que eu quero muito saber as suas 10 cenas favoritas do Snyderverse. Mas agora, né, sem mais enrolação, vamos lá para a 10ª cena. Do you not understand? Krypton's core is collapsing. We may only have a matter of weeks. I warned you. Harvesting the core was suicide. It has accelerated the process of implosion. Em 10º lugar, como vocês acabaram de ver, né, eu coloquei a cena de Krypton que a gente tem lá no iniciozinho, né, de O Homem de Aço. Essa cena é basicamente um prólogo, né, em que a gente vê toda a origem do Superman, né, e tudo que aconteceu com a família dele no planeta de Krypton, que é destruído. Então a gente vê tudo aquilo acontecendo de uma forma muito épica e muito maravilhosa. Eu sou uma pessoa que ama fantasia e ficção científica, sabe? Eu adoro world building, que é aquela coisa de você realmente criar mundos cheios de detalhes, né, e características que acabam fazendo aquele mundo, por mais fantástico que ele seja, né, o mundo parece real. E eu acho que Zack Snyder é um diretor incrível nesse quesito, né, de world building. Ele sabe criar universos, ele sabe criar mundos. Eu achei que a forma como ele fez Krypton no seu filme Homem de Aço foi incrível. A gente consegue, sabe, entender toda a complexidade daquela sociedade com uma pequena cena, né? Porque eu acho que a cena tem 15, 20 minutos, né? Aquele início ali do Homem de Aço. E é absolutamente incrível. Eu acho todas as cenas de ação que acontecem nesse momento, né, muito, muito incríveis. Eu também adoro toda a arquitetura, né? Todo o figurino, toda aquela questão visual da construção de Krypton, né? Inclusive, tem aquela questão de que o pessoal de Krypton, eles não podem mais se reproduzir naturalmente, né? Tudo por meio de laboratório, coisa científica e tudo mais. Então eles não têm mais aquele contato físico natural. E eu acho muito legal, né, que algumas pessoas têm umas teorias, algumas observações assim que falam, né, que provavelmente pelo pessoal de Krypton eles terem aquela sexualidade reprimida, eles acabam, né, colocando pra fora todo aquele desejo deles sexual, toda aquela curiosidade dentro da arquitetura, né, do planeta de Krypton. Então você pode perceber que várias coisas ali em Krypton lembram muito, né, genitais. E isso é uma coisa que algumas pessoas meio que falam mal do Zack Snyder, eu acho ele escroto e tudo mais, mas eu acho fascinante, eu acho incrível, eu acho que só deixa a Krypton dele mais rica, né, mais emocionante. Tudo ali tem um significado, sabe? Tudo é muito épico, a trilha sonora, o visual é incrível. E o próprio Zack Snyder já falou, né, que essa cena lembra um pouco a vibe que a gente vai ver no filme Rebel Moon, que ele vai começar a gravar mês que vem, né, em abril. Eu tô muito ansioso pra esse filme. Ele já falou que esse filme, né, Rebel Moon, vai ser esse prólogo de Homem de Aço com esteroides. Então vai ser ainda mais épico, ainda mais incrível. E, meu Deus, eu amo demais essa cena de Krypton. Gente, a Mulher Maravilha, ela é minha heroína favorita, sabe? Assim, ela também é minha personagem favorita da DC. E o meu herói favorito é o Homem-Aranha, né? Que é o meu favorito da Marvel. Então, Mulher Maravilha e Homem-Aranha são os meus 2 queridinhos que eu amo tudo, acho eles perfeitos. E como fã da Mulher Maravilha, eu não podia deixar de ficar extremamente feliz com a forma como o Zack Snyder trabalha com essa personagem. E eu acho que tem diversas cenas icônicas, né, da personagem nos filmes dele, né, Batman vs Superman e Liga da Justiça. Eu acho muito legal a forma como ele trabalha a dualidade da personagem, né, porque ela tem aquela questão, né, dela tem um lado
que é mais voltado para empatia e para o amor e para a compaixão, mas ela também tem um lado, né, que é mais guerreira, mais feroz, que vai lá e resolve as coisas mesmo, né, que bota a cara a tapa, que não tem medo. E eu acho que a graça da personagem nos quadrinhos é a forma como em cada história a gente vai vendo cada faceta dela, né, tendo o brilho do momento. Então tem histórias que é tudo mais fofinho, né, ela é mais pacifista, ela é mais diplomática, tem histórias que tem mais ação, mais porradaria. E eu achava, né, que quando o Snyderverse estava rolando, a junção, né, do Zack Snyder com a Patty Jenkins, eles estavam fazendo um trabalho muito legal de conseguir equilibrar a personagem, né? Então a gente tinha o lado mais pacífico dela, o lado mais guerreiro, e eu acho, né, que isso é incrível. Eu amo o Zack Snyder por isso, sabe? Porque ele não limita a Mulher Maravilha a apenas uma coisa, ele sabe, né, que ela é muito maior, e dentro do filme a gente tem vários momentos icônicos com ela, né? Às vezes ela sendo mais boazinha, né, mais diplomática, mais inteligente, assim, com aqueles discursos realmente de amor, de perdão e tudo mais. E também tem os momentos que ela tá lá feroz, né, lutando e batendo em todo mundo. Então eu fiquei com muita dúvida de qual momento eu ia colocar aqui nesse vídeo, mas eu acabei decidindo pela luta dela contra o Lobo da Steppe, especificamente, né, no terceiro ato do filme de Liga da Justiça. Eu acho que é no capítulo 6, né, que o filme é dividido por vários capítulos, e eu acho essa cena maravilhosa, gente. Esse momento, sabe, que ela pula por cima do Lobo da Steppe, ela tá lá com a espada e ele lá com o machado dele, sabe, eles se encontram assim em câmera lenta. Eu acho essa cena linda, maravilhosa, e parece muito um quadrinho, sabe, parece muito um estilo de desenho que você veria, né, numa saga assim, super épica de ação dos quadrinhos, e você abrindo assim, sabe quando tem aquele desenho de página dupla e você abre? Eu consigo imaginar dentro de um quadrinho aquela cena, né, do Lobo da Steppe vendo a Mulher Maravilha em cima dele, voando assim, ela com a espada. Eu acho essa cena maravilhosa, belíssima, linda. Eu já amei essa cena no momento que o Zack Snyder postou uma foto dela, né, que foi em dezembro de 2020, na época que Mulher Maravilha 1984 tava no cinema ainda, né, então tava todo mundo assim no hype de Mulher Maravilha, porque tava o filme novo lançando, a gente ia ter o Snyder Cut no ano seguinte. E aí o Zack Snyder lançou, né, acho que foi em dezembro, uma foto dessa cena. E desde aquele momento eu falei, meu Deus, eu preciso ver isso no filme. E depois teve um trailer, né, um dos teasers, coisa assim, que tinha também esse momentozinho. Eu fiquei cada vez mais ansioso. E quando chegou o filme eu vi aquilo na tela, eu fiquei, meu Deus, perfeito. Então eu acho assim que da Mulher Maravilha, visualmente falando, essa é a cena que mais me marcou. E por isso, né, eu tô trazendo ela aqui para esse meu top 10 do Snyderverse. Then swim towards it, honey. Em oitavo lugar, eu decidi colocar essa cena, né, do filme O Homem de Aço, porque a Martha Kent, ela é uma personagem que eu amo muito, sabe? Principalmente nessa versão que o Zack Snyder fez, né, nessa história dele. E eu acho que ela tem várias cenas muito icônicas, muito maravilhosas, né, emocionantes, mas eu decidi colocar essa cena aqui, né, no meu ranking, na minha lista de 10 cenas que são as melhores, porque eu acho essa cena, ela tem muita coisa que eu gosto, sabe? Ela é uma cena muito sensível, ela é muito fofa, sabe? Eu acho a Martha muito maravilhosa, a gente vê que ela é uma mãe muito incrível. Mas também tem um lado mais bizarro, assim, mais sombrio, porque eu amo filme de terror e eu acho que Zack Snyder, ele consegue trazer uma coisa meio tensa para os filmes de super-herói, que é uma coisa que eu acho muito legal, sabe? E normalmente a gente vê sempre o Superman tendo os seus poderes, né, sendo colocados em tela de um jeito muito legal, muito fofo, muito ai que legal que ele voa, ai que legal que ele é forte. E aí no filme O Homem de Aço a gente vê um lado mais sombrio e bizarro e estranho dos poderes dele, né? Como por exemplo aquela questão dele conseguir ver os órgãos das pessoas, né? Conseguir ver por trás das paredes, enfim. Isso é uma coisa que a gente sabe que ele tem esse poder, mas a forma que Zack Snyder fez, sabe? Ele criancinha, vendo aquilo e se assustando, é muito estranho, assim, bem bizarro, bem filme de terror. E eu gosto desse tipo de coisa, né? Eu nunca tinha visto isso em outros filmes do Superman. É claro que nos quadrinhos a gente já tinha, mas nos outros filmes eu não lembro de ter essa abordagem, assim, tão assustadora, né? Dos poderes dele. Então ele tá ali com medo, assustado, aflito. E aí chega a Martha e aí ela fala, né, pra ele seguir a voz dela e se concentrar nela. E ele começa a se acalmar. E aí ele vê, né, que o amor que ela sente por ele é a forma que ele vai conseguir aprender a controlar aqueles poderes dele, né? Aprender a ter controle sobre si mesmo, aprender a lidar bem com o seu corpo, com as suas características e tudo mais, tudo por meio do amor e da segurança e da confiança que a Martha traz pra ele, sabe? Essa cena muito bonita. Eu acho que ela também mostra muito, assim, a diferença entre a Martha e o Jonathan, né, que é o pai do Clark. Eu acho que o Jonathan, ele tem um jeito, assim, muito mais estranho de se preocupar com o Clark. Eu acho que tanto a Martha quanto o Jonathan, eles se preocupam, mas o Jonathan, ele tem uma coisa, assim, mais tipo, preciso lhe proteger ao ponto, assim, de esconder você do mundo, sabe? Então, não salve as pessoas. Mas ele não faz isso por mal, é porque ele ama o filho e o jeito dele proteger o filho é isso, tipo, por favor, não se coloque em perigo, não salve as pessoas, não deixe ninguém saber sobre os seus poderes. Já a Martha, ela tem um outro jeito de se preocupar com ele. É claro que ela não quer que ele sofra, que ele morra e tudo mais, mas ela faz de um jeito que é mais, assim,
inspirador, sabe? É tipo, dane-se as pessoas que estão ao redor, você não deve nada a essas pessoas, foque em mim, foque na minha voz, se acalme, saiba que eu lhe amo, eu tô aqui por você, e isso faz ele se acalmar. Eu acho essa cena, assim, belíssima, e eu acho que ela traz toda a essência da personagem Martha, né, e toda a essência da importância da maternidade, né, da figura materna dentro dos filmes de Zack Snyder. Eu acho que essa cena é belíssima. Your father, twice over. Now, let me speak to you from my heart. Mais uma vez agora, né, gente, eu trago uma cena que fala sobre família, né, relações familiares, que é o epílogo que a gente tem no filme, né, da Liga da Justiça, que a gente tem todo aquele discurso do Silas Stone, né, o pai do Victor Stone, que é o ciborgue. Eu acho essa cena belíssima, gente, todo o discurso dele, sabe, tudo que ele fala. Eu acho que ele é um pai, assim, que errou muito com o Victor em vida, sabe, ele fez umas coisas meio erradas, mas a gente sabe que ele realmente amava o filho dele, sabe, e ele realmente queria ter uma segunda chance, né, ele até fala, foi pai 2 vezes e tudo mais, porque ele pensava que o filho teria morrido, ele teve uma segunda chance, e aí ele não conseguiu fazer as coisas do jeito que ele queria, mas com certeza para ele, né, morrer e se sacrificar daquela forma, valeu a pena para ele, porque antes de morrer, ele viu o filho ao lado de outros heróis, sabe, ele viu que o filho tinha um valor, que ele construiu algo da vida dele, sabe, que a ressurreição do filho valeu a pena, sabe, o filho dele era um herói, o filho dele estava lutando para salvar as pessoas. Então eu acho assim que toda a relação do Victor Stone com o pai, né, o Silas Stone, é uma coisa muito linda, sabe, é muito emocionante dos filmes de Zack Snyder. Eu achei que essa cena foi uma forma muito bonita, assim, de concluir essa história, né, dentro do filme da Liga da Justiça, e também é uma cena que me deixa com muita vontade de ver as sequências, né, porque o epílogo dele a gente vê não só como o Victor Stone está agora, né, que ele tá se aceitando, que ele se aceita como ciborgue, sabe, ele sabe que ele não é um monstro, que ele não é uma coisa estranha, que ele merece amor, que ele não tá sozinho, que ele não tá quebrado, né, é outra coisa que eu vou falar mais tarde no vídeo, né, sobre essa cena. Mas enfim, sabe, eu acho essa cena muito bonita, e a gente também vê todos os outros heróis, né, tendo meio que o seu futuro, assim, o seu caminho, depois de eles terem derrotado o Lobo da Steppe. Então é uma cena, assim, que eu gosto pela questão emocional do pai e filho, mas também pela questão, né, dela mostrar como a Liga da Justiça tá só começando e como tem coisas muito incríveis que ainda vão vir por aí, né, principalmente se a gente conseguir restaurar o Snyderverse e a gente tiver a Liga da Justiça 2 e 3, sabe, vão ser histórias, assim, muito épicas, muito incríveis, e essa cena dá um gostinho pra gente, né, de como vai ser épico ver essa continuação da Liga da Justiça. Então, assim, eu amo esse epílogo, amo essa cena, e eu amo demais o Silas Stone e o Victor Stone. Agora, em 6º lugar, eu trago pra vocês mais uma cena do filme O Homem de Aço. E é uma cena que eu adoro, exatamente por ter aquele aspecto que eu falei pra vocês, né, do Zack Snyder, fazendo uma coisa meio filme de terror, bem ficção científica, né, eu gosto disso, né, do filme de super-herói, se misturar com outros gêneros, e eu acho que o Zack Snyder, ele sabe fazer um filme sombrio e tenso, e isso é uma coisa que muita gente já acham horrível, né, que reclamam, mas eu acho maravilhoso, eu gosto disso mesmo, gosto de tensão, e essa cena é muito tensa, eu acho que é uma das minhas cenas de invasão alienígena favoritas de todos os filmes que eu já vi, sabe, eu acho muito legal a forma como o Zod, né, ele tá se comunicando por meio das televisões, e aí, né, que essa coisa de você não estar sozinho, está em várias línguas diferentes, né, passando no mundo todo, e ele falando que ele quer encontrar o Clark, né, e tudo mais. Eu acho essa cena muito maravilhosa, muito tensa, sabe? Então ver o pessoal lá no Planeta Diário, todo mundo olhando pra televisão chocado e aquilo acontecendo, sabe? Todos os aparelhos eletrônicos meio que sendo hackeados, né, pelo Zod. Eu acho essa cena muito, muito tensa. Ela é digna de um filme de terror, sabe? De terror cósmico. Aquela coisa, né, de você fazer uma história assustadora com coisa de alienígena e ficção científica. E é bem isso, sabe? Eu acho que essa é uma das cenas mais incríveis do filme Homem de Aço. Eu acho que é uma cena que exemplifica o quanto o Zack Snyder é diferente de outros diretores, né? Porque eu acho que ele consegue trazer aquela coisa, assim, da fantasia do super-herói, né? Porque os filmes deles, assim, são... O pessoal diz que Zack Snyder é sombrio e realista. Eu concordo com o sombrio, mas realista eu discordo, né? Porque ele tem aquela coisa, assim, muito de fantasia, né? Mas ele tenta fazer uma fantasia que seja verossímil. Então, por mais que ele faça coisas muito loucas, cenas de ação muito explosivas e muito slow motion e coisas, assim, mais cartunescas,
A trama, ela ainda tem características que deixa tudo aquilo verossímil e crível. Não é realista, é verossímil e crível, né? Dentro do contexto daquele universo. Eu acho que isso acaba fortalecendo a história que ele tá contando, mas ao mesmo tempo sem ser uma coisa hiperrealista, como o Nolan fez com a trilogia dele do Batman, né? Que também não é ruim, é só uma questão de gosto. Eu não gosto de uma coisa assim tão realista como, né, a trilogia do Nolan, também o filme do Coringa, né? Que aquele filme também é bem realista. Essa vibe assim não é ruim, mas não é o que eu mais curto. Eu gosto de coisas fantasiosas, mais verossímeis. E é isso que o Zack Snyder faz. Eu acho que essa cena é um exemplo perfeito, né, desse poder que ele tem de fazer esses filmes serem dessa forma, né, deles serem super criativos, explosivos e ambiciosos, né, extravagantes, mas ao mesmo tempo ter aquele sentimento muito humano, muito real, sabe, de amor, de medo, de tudo. Ele consegue realmente tocar a gente. Se você é fã do Zack Snyder, você sabe, né, que ele emociona muito a gente. E essa cena é um exemplo de como ele consegue fazer a gente ficar tenso e assustado. We create a free and a... Em quinto lugar, gente, eu trago mais uma cena de tensão, né, que é uma coisa que eu amo demais, gente. Essa cena é muito bizarra, que é aquela, né, do chá de pêssego, que na verdade é xixi que o Lex Luthor deixa lá, né, pra senadora, naquela cena lá da Suprema Corte. E assim, gente, que cena incrível. Eu lembro que na primeira vez que eu vi, eu confesso pra vocês que eu achei essa cena muito cringe no cinema. Eu fiquei tipo, meu Deus, sabe, eu achei tão absurdo que eu achei meio brega. Mas eu acho que é só eu não estava preparado para uma cena tão icônica, gente. Porque assim, eu acho que a qualidade das coisas a gente também percebe quando a gente revê os filmes, sabe? Eu acho que nem sempre que a gente vê um filme pela primeira vez a gente consegue interpretar e captar toda a mensagem que ele quer trazer. Então eu percebo, né, que bons filmes são aqueles que toda vez que você revê, você consegue, né, captar ainda mais mensagens, entender ainda mais coisas e sempre refletir sobre ele e perceber que coisas que você achava que era uma coisa, na verdade era uma coisa muito mais profunda, muito mais interessante. E eu acho que Batman vs Superman é um filme assim. Toda vez que eu revejo esse filme, eu gosto mais. E essa cena é um exemplo do quanto a minha opinião sobre Batman vs Superman, ela vai mudando. Quando eu vi o filme no cinema, eu gostei do filme como um todo, mas tinha uma coisa ou outra que me incomodava. E aí, quando eu revi, depois vi a versão definitiva, né, que é a versão estendida e tudo mais, cada vez eu ia entendendo mais cada ponto. E mesmo as coisas que no início eu não tinha gostado tanto, eu passei não só a gostar, mas a amar e defender, assim, loucamente. E essa cena é um exemplo disso. Eu acho essa cena, assim, muito maravilhosa. E todo o discurso da senadora, sabe? Quando ela chega lá e fala, é assim que a democracia funciona, né? A gente conversa, a gente fala, que é uma coisa que não estava acontecendo ali, né? Porque todo mundo julgava demais. Do lado de fora, estava tendo todo aquele protesto, né? O pessoal, algumas pessoas sendo a favor do Superman e outras sendo contra ele, dizendo, né? Tira esse alienígena daqui, tira esse extraterrestre, a gente não confia nele, né? E tudo mais. Então tava todo aquele caos, mas não é assim que a gente resolve as coisas, né? Não é só com conflito, é também com diálogo, é também com inteligência, é também com empatia e tudo mais. O pessoal fala que Zack Snyder só gosta de porradaria, mas assim, se você acha isso, você não interpreta os filmes dele direito, né? Porque essa cena é um óbvio exemplo do como ele mostra a importância, né, da democracia, do diálogo, do pensamento, da reflexão. Mas aí quando ela tenta fazer aquilo, né, quando a senadora, ela tenta ter aquele momento de realmente todo mundo dialogar e todo mundo se resolver, e o próprio Superman tá lá, né, e ele... É legal, né, que tem uma partezinha que ele vai andar e ele vai e abre assim uma portinha pra poder passar. E você sabe que ele podia destruir aquela portinha, ele podia voar e passar por cima. Mas não, sabe? Ele chega ali com humildade, dizendo, realmente, eu vim aqui pra conversar, eu vim aqui pra gente se resolver. E é uma cena assim que a gente realmente vê a democracia em ação e como aquilo funcionaria. Mas aí tem o Lex Luthor, que é um cara escroto, né, que é um milionário branco, sem noção, né, que chega lá e ele quer o caos, ele quer destruir tudo, e ele não quer a democracia, ele não quer conversa, ele não quer que as coisas se resolvam, ele quer o caos. Então, né, ele coloca lá aquele chazinho que na verdade é xixi, ela sabe, né, ela lembra da conversa que eles tiveram antes, ela sabe que ele é doido, então ela percebe, né, tem uma armadilha aqui, tem algo errado aqui. E aí tem a explosão, né, que eu acho que é uma conclusão épica pra essa cena, assim, tudo explode e o Superman tá tipo, meu Deus, eu tava aqui confiando nessas pessoas, eu queria resolver tudo por meio do diálogo, né, eu queria que a gente se resolvesse, mas aí tudo é manipulado pelo Lex Luthor e no fim sai todo mundo contra o Superman. Ah, porque ele não salvou essas pessoas, né, ah, porque ou ele é culpado, ou então como é que ele tem poder e não ajuda essas pessoas, ele não tava nem aí, sabe, então todo mundo começa a vilanizar o Superman. E eu acho que essa é uma cena, assim, muito incrível, muito bela, assim, muito emocionante, que cada vez que eu vejo, eu amo mais e mais. Em quarto lugar, eu coloco uma cena que também é de Batman vs Superman. E, gente, essa cena, assim... Eu lembro da experiência de ver ela no cinema pela primeira vez. Eu fiquei arrepiado, assim, quando eu vi no cinema. Porque era tudo incrível. Que é a cena da perseguição do Batmóvel, né? Quando o Batman tá tentando pegar a Kryptonita, né? Que tá lá com o Lex Luthor, enfim.
Gente, essa cena, assim, eu não sei nem explicar. Essa cena é explosão dentro do seu coração, assim, é tipo tudo explodindo, é a trilha sonora alta, é um escândalo. Muita gente, assim, às vezes reclama do Zack Snyder por ele ser muito escandaloso nas coisas que ele faz, é a trilha sonora muito alta, é muita explosão, é muito movimento, é muita câmera lenta, mas eu gosto desse tipo de coisa. Eu sou uma pessoa que, eu sou extravagante, eu gosto de coisas extravagantes, gosto de coisa glamurosa, gosto de explosão, gosto de coisa, assim, grandiosa. E, assim, por exemplo, em música, amo diva pop, né, amo, chegou a Madonna, a Lady Gaga, com aquelas roupas escandalosas, faz tudo, sabe, tudo assim. E eu acho que Zack Snyder, ele é como se fosse uma diva pop dos filmes de super-herói, sabe? Então, assim, você vê uma cena de ação do Zack Snyder, não é simplesmente, uma lutinha qualquer, não. Ele vai fazer, tipo, como se fosse um clipe da Lady Gaga, sabe? Que você, meu Deus, que roupa ela vai usar agora? Que loucura ela vai fazer agora? Isso é Zack Snyder, é assim que Zack Snyder faz cenas de ação dentro do filme dele, sabe? Eu acho essa cena em específico é um exemplo disso. Eu acho, assim, que nenhuma outra cena de perseguição do Batmóvel chega aos pés dessa cena, gente. Assim, desculpa, não quero ficar falando mal de nenhum outro diretor que faz o papel de Batman, que dirige o filme do Batman, né? Assim, nada contra eles, mas Zack Snyder realmente é o meu favorito, porque é o jeito que ele faz, ninguém faz. Gente, a trilha sonora escandalosa, assim, aquela música do Batman, porque, assim, parece que Zack Snyder bota tudo, não é o volume 100 que ele bota a trilha sonora, ele bota o volume 200, então a trilha sonora nos filmes dele é sempre muito alta, muito escandalosa, e é uma coisa que eu amo. Tem gente que tem dor de cabeça, pois eu gosto de ficar com dor de cabeça mesmo, gosto de gritaria, palhaçada, gritaria, bomba, sabe? E Zack Snyder é nesse nível, sabe? As cenas dele são muito escandalosas, essa cena é muito maravilhosa, assim, o Batmóvel passando por tudo, explodindo tudo, quando entra dentro do navio e atravessa a parede, sabe? É tudo se estourando, minha gente. É assim, fico com vontade de rir falando. Porque é isso, é exagerado, é escandaloso, é extravagante, é camp, sabe? E Zack Snyder é isso, sabe? Ele sabe fazer isso, é o estilo dele, é uma coisa que ninguém chega aos pés dele na hora de fazer esse tipo de coisa, sabe? Eu acho que pra mim é uma cena que me marcou muito, porque eu não sou uma pessoa que costuma gostar de carro e luta de carro, sabe? Não assisto aqueles filmes tipo Velozes e Furiosos. Fico meio nem aí pra isso. Mas a partir dessa cena, eu comecei a gostar mais de carro e velocidade e coisas do tipo, sabe? Inclusive, eu também gosto muito da cena do Batmóvel no filme da Liga da Justiça, né? Que também tem ele ali, os prédios estourando, os parademônios dando tiro. Amo. Bando de explosão, bando de loucura. Adoro. E a trilha sonora também alta. Perfeito, assim. Perfeito. Mas essa cena de Batman vs Superman é a que mais me marcou. E eu amo, né, que é uma cena que só vai ficando cada vez mais épica, porque não basta o Batmóvel destruindo tudo e o Batmóvel, assim, intacto. Mas aí quando chega o Superman, o Batmóvel bate, e o Batmóvel, assim, se destrói todinho. A gente realmente vê o impacto da força do Superman, porque antes daquilo a gente viu o Batmóvel atravessando parede, né, atravessando navio, e o Batmóvel de boas. Então o Superman, só com um toquezinho, já destruiu o Batmóvel. A gente vê que ele realmente é muito forte, e a gente tem a conversa também, né, do você sangra. Épico, maravilhoso. Tudo, e aí depois que eles têm essa conversinha, né, que o Superman vai embora, a gente ainda tem o Batman voltando pra Batcaverna, né? Eu amo que a trilha sonora tá alta, o carro ainda super velocidade, assim, ele se joga no mar e dentro do mar abre uma porta, assim, né, que ele coloca o carro dentro. Eu achei isso, assim, muito exagerado quando eu vi no cinema. Eu fiquei, meu Deus, que filme louco, amei, sabe? Então, assim, é uma das cenas que mais me marcou. Eu acho que é uma cena que mostra muito essa coisa do exagero do Zack Snyder, né? Que, assim, não tem um preconceito com esse exagero, gente, é uma questão de estilo, sabe? Essa coisa, assim, meio brega, é tudo proposital, sabe? Ele sabe o que ele tá fazendo e é legal, e eu amo, e se você não gosta, assim, vá a merda. Ele é perfeito. Agora que eu já falei, né, de uma cena bem farofa, vamos voltar pra falar de coisas emocionantes. Que agora, né, gente, é a cena da força de aceleração do Flash que a gente tem, né, em Liga da Justiça de Zack Snyder. Eu acho que essa é uma cena, assim, muito bonita, e mais uma vez a gente vê a importância da trilha sonora dentro dos filmes de Zack Snyder, sabe? A trilha sonora que ele faz, né, com o Hans Zimmer, né, com o Junkie XL, né? Ele sempre faz trilhas sonoras muito incríveis, sabe? Que dialogam muito bem com o filme e com as cenas, e que conseguem passar muito bem pra gente todas as emoções que ele queria trazer, né? Então, assim, todos os compositores, todos os músicos que trabalham com Zack Snyder são maravilhosos, sabe? O trabalho em conjunto dele sempre dá um resultado muito incrível. E a música, né, do Flash aqui é muito, muito bonita. E toda a cena, assim, o desespero de você ver que a Liga perdeu, sabe? Todo mundo da Liga tá morto. E é o primeiro filme que a gente vê eles já morreram. Você fica, meu Deus, sabe? Assim, você vê que a escala do que tá acontecendo, o nível do perigo é muito grande. E como eu já falei diversas vezes aqui nesse vídeo, eu amo tensão, eu amo essa coisa, assim, de terror, de horror. Eu acho que você vê o primeiro filme da Liga da Justiça, a Liga da Justiça já tá morta. É uma coisa, assim, muito impactante, muito horrível. Mas aí a gente tem lá o Flash.
E ele lembra, né, de tudo que ele aprendeu, de tudo que ele conversou com o pai, né? E ele se acalma e relaxa e tenta se conectar com a força, né? Com o poder dele, com tudo que ele vem treinando há tanto tempo, né? E ele percebe, assim, que é o momento dele ser o herói, dele salvar todo mundo, dele ser o protagonista daquela cena, dele salvar a Liga, salvar o mundo, trazer uma nova chance, né? Pra a humanidade, né? E ele vai lá e ele consegue voltar no tempo. E aquela trilha super emocionante, assim. Essa cena é muito sensível, muito épica, assim, realmente que toca você no seu coração. E eu acho que vai muito além de simplesmente ser uma cena legal de poderes de um super-herói, sabe? É uma cena que realmente é sobre sentimento, sobre verdade, sobre humanidade, assim, é uma coisa assim muito verdadeira, muito crua. E eu acho que todo mundo consegue se colocar no lugar do Flash naquele momento, né? De a gente pensar em coisas da nossa própria vida que a gente tem que se sacrificar, que a gente tem que, assim, a gente já tá cansado, mas não pode desistir, a gente vai dar uma nova chance para as pessoas, a gente vai dar uma nova chance para nós mesmos, né, de resolver aquelas coisas, de salvar o mundo, né? Então, assim, é muito impactante, é muito emocionante, e essa cena é perfeita. Eu espero muito, né, que ela consiga ganhar aquela questão, né, da melhor cena lá do Oscar, que a gente votou muito pra essa cena ganhar. Eu espero muito, muito que ganhe, porque com certeza merece, gente. Essa cena é maravilhosa, mas ainda assim não é minha favorita, né, porque ainda tem duas na frente dela. Então vamos lá, né, continuar com essa lista. I will bathe in your fear. Daughters of Themyscira, show him your fear! Como eu já falei pra vocês, né, gente, eu sou muito fã da Mulher Maravilha. E como qualquer fã da Mulher Maravilha que se preze, eu amo as Amazonas, né? Eu amo Themyscira, amo Hipólita, eu amo essas personagens, acho elas incríveis. E eu sou, assim, obcecado pela versão de Zack Snyder, né, a visão dele sobre essas Amazonas. Eu também gosto muito delas nos filmes da Patty Jenkins, sabe? Eu gosto do início, né, do primeiro filme da Mulher Maravilha, de 2017, que a gente vê, né, a infância da Diana e tudo mais, tudo aquilo muito legal. Eu também adoro a cena delas do torneio, né, em 1984. Mas, sem dúvida alguma, a minha cena favorita das Amazonas, de tudo que a gente já viu em live action, é a cena delas em Liga da Justiça de Zack Snyder. É aquele momento, né, que a Hipólita pergunta, né, que ela fala, mostrem pra ele o nosso medo, e as Amazonas falam que elas não têm medo, e elas vão lá e lutam, e dão a vida delas, né, pra salvar a humanidade, pra salvar o mundo, de destruir o Lobo da Steppe. É muito incrível, e a gente vê, assim, que é uma cena interessante, porque elas perdem ali, sabe, o Lobo da Steppe, ele sai ganhador, mas em nenhum momento você vê aquela cena e tem a sensação que as Amazonas são perdedoras, sabe? É porque realmente é uma situação muito fora do comum, ela era muito poderosa, era uma coisa assim muito tensa, mas em nenhum momento a gente questiona a eficiência delas ou o heroísmo delas, sabe? Porque a gente realmente vê elas dando de tudo, né, naquela cena. Elas são realmente muito poderosas, a gente vê todo aquele treinamento que elas têm, tudo aquilo que elas passaram anos se preparando, né, elas acabam colocando em prática naquele momento. Então é uma cena assim muito épica, muito maravilhosa. Eu também acho a trilha sonora incrível, que sabe, tem muita tensão nessa cena. Tudo assim, é muito palpável a tensão ali, o terror, o horror, sabe? A perspectiva de, gente, ele não pode pegar aquela caixa materna de jeito nenhum, sabe? Então a gente sente a tensão das personagens, a gente vê na atuação delas, né? Na forma como tudo é dirigido, tudo ali é muito elétrico, é muito emocionante, né? E a trilha sonora, como sempre, gente, a trilha sonora é maravilhosa demais. Eu amo a trilha sonora da Mulher Maravilha, né? Que eles acabam usando aqui também pra as Amazonas, inclusive com aquele gritinho de guerra, né? Que muita gente não gosta, mas eu acho legal que tem no filme da Liga da Justiça de Zack Snyder. Então eu acho que tudo isso torna aquela cena mais real, assim, mais crua, mais verdadeira. É uma sensação de guerra mesmo, sabe? É uma coisa bem digna de 300, que é um filme de Zack Snyder. E eu acho que essa perspectiva, assim, esse jeito de trabalhar com as Amazonas, meio parecido com o filme 300, é muito legal. Mas até, né, diferente do que a gente vê em 300, as Amazonas são ainda mais legais, né? Porque a cultura delas é mais bonita, assim, digamos, né? Tem mais coisas assim de aceitação e toda a questão do feminismo e tudo mais, diferente de 300, que ainda tem umas coisas mais problemáticas, assim, né? Que, enfim, vocês sabem, né, gente? Coisa histórica 300, por mais que o filme seja fantasioso, né? O Esparta, tudo mais, tinha sua cultura, suas crenças, e as Amazonas têm outra cultura, outras crenças da cultura das Amazonas. Eu gosto mais, me identifico mais, né? Acho mais interessante. Então, assim, ver a mistura, né, desse lado mais legal das Amazonas com o lado mais guerreiro, né, do filme 300, sendo misturado dentro de um filme, eu achei perfeito. Eu achei que o Zack Snyder fez de um jeito que ficou muito incrível. É uma cena que me impacta muito e eu fico com muita vontade de ver mais das Amazonas, né, dos outros filmes deles, né, porque a gente teria visto, acho que em Liga da Justiça 2 a gente teria mais detalhes da morte da Mulher Maravilha, né, meu Deus, spoiler, caso vocês não sabem, mas assim, em Liga da Justiça 2 a Mulher Maravilha morreu.
E aí ia ser incrível. Eu, como fã da Mulher Maravilha, eu estaria muito ansioso pra ver ela morrendo, gente. Eu sei que isso é estranho, mas eu gosto de desgraça. Então, assim, se eu amo um personagem, ver ele morrer, eu fico feliz, porque eu gosto de sofrer. Então, assim, eu fico, meu Deus, queria muito ver ela morrendo, as Amazonas sofrendo ali, elas querendo se vingar. E depois, no final, quando a Mulher Maravilha, né, ela voltasse à vida, porque é toda a questão do voltar no tempo, né, de destruir a timeline do Nightmare. E aí a Mulher Maravilha ia se juntar às Amazonas, né, ia se juntar o mundo inteiro, o mundo ia formar a Liga da Justiça e lutar junto pra acabar com o Darkseid. Gente, isso vai ser incrível. E eu acho que essa cena das Amazonas é só um gostinho que a gente tem do potencial que elas teriam, né, na aparição delas em Liga da Justiça 2 e Liga da Justiça 3. Então é por isso que eu coloquei essa cena em segundo lugar, sabe? Porque eu acho que ela me deixa com muito mais vontade de ver as sequências, né, dos filmes de Zack Snyder. Eu quero muito ver a continuação, eu quero muito ver ele voltando a dirigir cenas das Amazonas. I'm not broken. And I'm not alone. E agora, gente, em último lugar, eu também coloco uma cena, né, do filme de Liga da Justiça de Zack Snyder, que é aquela cena em que a gente vê o Cyborg, né, ele dizendo que ele não está quebrado, que ele não está sozinho. Eu acho essa cena, assim, muito impactante, porque eu acho que ela traz a essência dos filmes de Zack Snyder, né, principalmente os filmes do Snyderverse, assim, da DC, né, que é essa mensagem, assim, de que não tem nada de errado com a gente, sabe? Tem coisas erradas dentro do mundo, mas a gente se unindo e se aceitando, né, a gente vai acabar conseguindo corrigir essas coisas erradas no mundo e fazer um mundo melhor, sabe? Eu acho que aquela frase é o Cyborg que tá passando por aquela mudança, né, que ele fala explicitamente, mas eu acho que todos os personagens acabaram passando por aquela mesma trajetória durante o filme, né, Liga da Justiça. Inclusive, né, se você vê toda a ressurreição do Superman, que ele tava naquela fase, assim, de Batman vs Superman, todo mundo tá contra ele, e aí ele volta agora, né, à vida, ele com aquela perspectiva, assim, ele já se sacrificou, ele já perdeu a vida dele, né, agora ele tá tendo uma nova chance, então ele tem um jeito mais esperançoso de enxergar o mundo. O próprio Batman, né, o Bruce Wayne, que ele tava ali naquela coisa assim de vingança, de não confiar em ninguém, ele tava muito traumatizado com a morte do Robin, sem acreditar em ninguém, sem ter fé, e agora ele volta a ter fé no filme da Liga da Justiça. Ele vê que ele não está quebrado, sabe? Ele pode se consertar, ele ainda pode salvar o mundo, e ele não tá sozinho, sabe? As pessoas vão se juntar pra lutar. E a Liga da Justiça se juntar é só o primeiro passo, porque como a gente sabe, né, o Zack Snyder tinha o plano de, no terceiro filme, o mundo inteiro se juntar pra formar uma Liga da Justiça. Então eu acho que essa frase, eu não estou quebrado, eu não estou sozinho, ela traz a essência de todos os filmes de Zack Snyder, sabe? Todo mundo tá aprendendo isso. A própria Mulher Maravilha, a gente sabe, né, que quando ele tava trabalhando junto com a Patty Jenkins, a ideia era de que ela tava assim meio traumatizada, sem confiar muito na humanidade e sem querer se colocar assim para liderar as pessoas numa luta, numa batalha, porque ela sabia que as pessoas iam acabar morrendo e ela não queria levar ninguém a morrer do jeito que o Steve Trevor morreu ao lutar ao lado dela, né? Mas aí quando chega nesse filme ela vê que por mais que seja difícil lidar com a perda, as pessoas precisam se unir, sabe? Porque as pessoas precisam se colocar, né, à frente, colocar a cara a tapa e enfrentar o mal do mundo. Porque se a gente ficar só no nosso cantinho ali, escondido, sem fazer nada, as pessoas vão morrer, as coisas vão dar errado. A gente precisa ir lá e resolver. Ela percebe isso nesse filme, sabe? Não só nesse filme, mas até em Batman vs Superman, quando ela vê o Superman se sacrificando e morrendo, ela entende assim, a gente não pode ficar se escondendo, a gente não pode deixar de liderar a humanidade. É o nosso papel enquanto herói, sabe? A gente precisa estar na liderança, sabe? Então acho que assim, é uma cena muito impactante, né, porque fala de todo o Snyderverse, mas também é muito impactante dentro da história específica do Cyborg, né, que é um personagem que eu amo e eu acho que ele é o meu personagem favorito dos filmes de Zack Snyder, sabe? Eu também tenho um carinho muito grande pelo Ray Fisher, porque o Ray Fisher é um cara assim que ele é humilde, sabe? Mas ao mesmo tempo ele é corajoso. Ele via as coisas que estavam acontecendo erradas no nosso mundo, sabe? Não dentro da história do filme, no nosso mundo. E ele ia lá e botava a cara a tapa e falava, sabe? Ele contou tudo o que aconteceu. Ele não se calou diante, né, do racismo que ele sofreu, diante do abuso que ele sofreu dentro do ambiente de trabalho, sabe? Ele foi lá, ele falou tudo. Ele encarou todo mundo sem se importar com as consequências. E pra mim esse cara é um herói, sabe? Eu acho que assim, o Ray Fisher não está quebrado e o Ray Fisher não está sozinho, sabe? Eu acho que essa cena, ela é muito emocionante porque ela é como se fosse assim, ela tem várias camadas, né? A gente tem a camada da história do Cyborg dentro da Liga da Justiça,
Aí a gente tem a camada superior, que é tipo, não só ele passou por essa trajetória, mas todos os personagens estão passando. Aí depois mais outra camada, que é tipo, o mundo inteiro vai passar por essa trajetória durante os filmes de Zack Snyder. E a camada seguinte é a gente, enquanto espectador, e eles, enquanto pessoas, né, que trabalharam nos bastidores desse filme, eles também passaram por esse processo. Todos nós temos que entender que nós não estamos quebrados e nós não estamos sozinhos, né? A gente tá unido nessa, a gente vai conseguir passar por qualquer obstáculo que tem na nossa vida, a gente vai conseguir resolver, sabe? A gente vai conseguir ter uma vida melhor, a gente vai conseguir mudar o mundo. A gente só precisa ter fé em nós mesmos, sabe? Nas pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, é uma cena muito significativa. E pra mim, uma pessoa que vê um filme de Zack Snyder e fala que é só porradaria, sem noção, sem emoção, sem sentimento, pra mim essa pessoa é burra. Se tem uma coisa que eu percebi gravando esse vídeo, né, e não só assim gravando esse vídeo, eu já sabia disso, mas eu acho que falar em voz alta tornou ainda mais verdadeiro esse sentimento pra mim, né, é que os filmes de Zack Snyder, eles são muito positivos e muito otimistas. Algumas pessoas, né, têm uma visão muito rasa e uma interpretação muito rasa dos filmes dele, e acham, né, que pelo filme ser assim, mais escuro, não tem tanta cor, e aí não tem tanta piada, a gente não fica rindo várias vezes durante o filme dele, e também porque o filme é um pouco mais violento, as pessoas acham que o filme traz uma ideia negativa, mas não, sabe? Zack Snyder, ele faz uma coisa verossímil e realista. Então o que acontece? Violência, desgraça, coisa ruim existe no mundo, e ele faz a gente encarar essa verdade, sabe? Encarar a desgraça, encarar a violência, encarar as coisas ruins. Mas no fim, a mensagem do filme é: apesar de tudo isso de ruim que existe, você vai conseguir, né, fazer um mundo melhor. Você vai conseguir se unir com as pessoas, sabe? Você não tá sozinho nisso. Então, a mensagem é muito positiva, sabe? É muito legal, é muito otimista. E eu acho que isso pra mim é muito melhor do que simplesmente um filme que é todo colorido, cheio de piadinha e com personagens que ficam rindo de tudo, sabe? Eu não quero rir de tudo. Existe desgraça no mundo, existe coisa que é triste, existem coisas que são assustadoras, existe guerra, existe fome, sabe? Existe preconceito, existe um bando de coisa ruim. E você fingir que isso não existe, sabe? Isso não é heroísmo, isso é você ser imbecil, sabe? Isso é você ser alienado. E Zack Snyder, ele traz uma versão não alienada do heroísmo, sabe? Ele traz um heroísmo que ele é verdadeiro, que ele é verossímil, que ele é crível. E pra mim, a versão dele dos super-heróis sempre, sempre vai ser a melhor. Mas então, gente, é isso. Eu acho que esse vídeo ficou meio longo, porque foram 10 cenas e eu falei muito. Eu tava pensando em falar só um pouquinho de cada uma, mas eu acho que eu acabei falando muito sobre cada uma, então o vídeo vai ficar longo. Mas assim, se você é fã de Zack Snyder, você já tá acostumado com conteúdo longo, né, minha gente? Porque os filmes é 3 horas, é 4 horas, a gente ainda quer mais. Porque se puder ter uma versão de 5 horas, a gente vai estar lá assistindo várias vezes por dia, né? Porque a gente é tudo doido. Mas assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse filme, né? Eu espero também que vocês tenham tido uma experiência muito legal nesse 1 ano de Liga da Justiça de Zack Snyder, né? A gente trabalhou muito pra fazer isso acontecer, foi muito difícil, foi muito movimento na internet, né? Foi muita união da gente, muita dificuldade, mas a gente conseguiu. Isso foi muito especial, não só pra gente, mas também pro pessoal que trabalhou no filme, né? Então, assim, o lançamento de Liga da Justiça é uma coisa muito emblemática e muito significativa, mas não vai parar por aí. A gente vai sim conseguir restaurar o Snyderverse. Liga da Justiça 2 vai acontecer, Liga da Justiça 3 vai acontecer também, sabe? Pode me chamar de pessoa iludida, tô nem aí, vou me iludir mesmo, porque o próprio Snyder Cut era ilusão da gente. Todo mundo dizia, não vai acontecer, não tem chance nenhuma. E aconteceu, a gente fez acontecer, sabe? É tudo assim, o nosso amor por Zack Snyder, pela obra dele, fez tudo isso acontecer. E o nosso amor não acabou. O nosso amor não expirou e a gente não vai desistir agora, sabe? Não é logo agora que a gente já tem esse filme, que foi um sucesso, que até os críticos que odeiam o Zack Snyder, que tem aquele rançozinho, até eles tiveram que admitir que o filme é incrível, né? Então, assim, a gente não pode desistir agora, a gente vai restaurar isso sim. A gente vai ter a ajuda da Discovery nisso, eu tenho fé, sabe, gente? Eu acredito, a gente não pode desistir. Então, né, não deixem de usar sempre a hashtag Restore the Snyderverse pra gente ter a continuação dessa história. E também não deixem, né, gente, de sempre ficar conversando, né, de sempre fazendo seus próprios conteúdos, né? Não só eu aqui que tenho o meu canal, mas você também, se você tem canal, se você faz conteúdo pras redes, né? Ou simplesmente com os seus próprios amigos, não deixem de sempre falar sobre Zack Snyder, né? Passe a palavra de Snydeus para o próximo, sabe? Continue falando sobre esses filmes, pra gente ter cada vez mais pessoas entendendo a nossa visão sobre esses filmes e aprendendo a amar esses filmes do mesmo jeito que a gente ama, né? Porque quanto mais a gente fizer outras pessoas gostarem, mais e mais e mais forte vai se tornar o fandom do Snyder, e isso vai fazer com que a gente tenha mais facilidade de conseguir fazer os próximos filmes acontecerem, né? Então a gente precisa ter fé, a gente precisa não desistir nesse momento que é tão importante. Mas então, gente, é isso. Espero que vocês estejam aí aproveitando na casa de vocês o aniversário de 1 ano do Snyder Cut. E em breve, né, eu volto aqui no canal com mais vídeos, não só sobre Zack Snyder, né, mas também sobre outros filmes, séries, peças teatrais, livros e tudo mais, né? Então não deixe de se inscrever aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. É isso, gente. Até mais!